Disco rígido HD, vem do inglês Hard Disk Drive e foi abreviado como HD para simplificar como Hard Disk. É onde os dados são armazenados no computador. É um dispositivo então de memória não volátil que armazena os dados permanentemente no computador. Isso significa que os dados ficam lá guardados mesmo que seu computador seja desligado. É comum a gente confundir a memória do computador com o HD. A gente vai ver a memória um pouco mais adiante, mas a memória ela é volátil, o que significa que perde os dados quando o computador é desligado. No HD não, o HD fica lá guardadinho permanentemente. E no HD, então, o que você consegue guardar nele? Né? Consegue guardar fotos, vídeos, músicas, documentos de texto e assim por diante, são os seus dados. Uma coisa legal também, interessante você saber, é que existem HDs de tecnologias diferentes. Por exemplo, a tecnologia chamada SSD, que são muito mais rápidos também, porém muito mais caros. Então, se você for comprar um computador que tem SSD, eles são mais rápidos, mas são mais caros. O HD tradicional, ele usa o disco magnético, que é como esse que a gente está vendo aqui, enquanto o SSD utiliza uma tecnologia similar aos pendrives, chamada de flash memory. Mas não se preocupe com isso, pois o importante nesse momento é você saber que o HD é utilizado para armazenar suas coisas no computador, mesmo que ele esteja desligado. Então isso para que serve o HD. E você pode até comparar, por exemplo, o HD como se fosse um armário. Né? Quanto maior o armário, mais coisas você consegue guardar nele. Mas no HD, como é que eu sei quanto espaço eu tenho no HD? Né? Como é que eu faço isso? Então existe uma unidade de medida que você consegue fazer isso, que é bits, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes e terabytes. Mas antes que você se assuste, e pode parecer difícil mesmo, é só mais uma unidade de medida como metros, quilos e litros. Não precisa ficar tão assustado. A diferença é que para essas você de metros, quilos e litros você já está mais acostumado. Então a questão toda aqui é o seguinte, você não precisa decorar isso. Basta você entender que é um conceito, né, que é uma unidade de medida nova que você está conhecendo, se você ainda não conhece, como tantas outras, e que aos poucos você vai se acostumando com ela. Então assim, a gente calcula o espaço do HD, nesse caso em kilobytes. Para simplificar, vamos fazer o seguinte, 1 kilobyte é igual a 1000 bytes. 1 megabyte é igual a 1000 kilobytes, 1 gigabyte é igual a 1000 megabytes e 1 terabyte é igual a 1000 gigabytes. Pegando do maior lá, terabyte, para baixo, você vai diminuindo. Terabytes, gigabytes, megabytes e kilobytes. Então você consegue aí dividir como se fosse uma outra unidade de medida similar, como por exemplo, 1 grama é igual a 1000 miligramas, 1 quilo é igual a 1000 gramas, 1 tonelada é igual a 1000 quilos. Talvez para essa fique mais fácil para você, que você já está acostumado, mas com o tempo a questão ali da medida do HD vai ficar natural para você também. Agora o foco é você saber que o HD serve para armazenar seus dados e você pode medir ele com essa unidade de medida, como megabytes e gigabytes, por exemplo. Tá bom? Para isso que serve o HD e agora você sabe como você pode medir ele também.